protege o adolescente, o que não é verdade na prática. Existe uma diferença em relação a alguns crimes com maiores, que aí vem a indignação da sociedade, mas que é facilmente explicável. Mas você acha que a redução ela prejudicaria esse menor, esse adolescente pobre dessa classe de baixa renda? Não, acho que a redução não tem a ver com a situação de pobreza, tem a ver com a situação de excluído social e da questão de desestrutura familiar. Então não importa se eu sou pobre ou não, não importa, eu sou um excluído social, sou pobre, tudo bem, mas e a minha estrutura familiar? Porque nem todos os pobres não têm família estruturada. Se eu tenho uma família estruturada, eu não vou para este mundo. Eu acho que está mais ligado à questão da estrutura familiar. Eu acho que a gente tem 3 pilares que com o tempo eles estão se degenerando e aí a gente está ficando sem essa base que a gente precisaria ter, né? Que para mim se constrói com 3 pilares. Família, que já não é mais a mesma como era antigamente, religião, que está sendo deixado de lado, e a escola. Eu acho que esses são os pilares básicos de uma sociedade. Se eu tiver família estruturada, se eu tiver religião para ter amor ao próximo, e se eu tiver escola para poder ter cultura e poder mudar minha vida, e poder mudar a vida da minha família, eu acho que a gente tem uma sociedade. Se eu não tiver isso, a gente não tem uma sociedade. Pelo menos organizada. Com condições de viver, né? Qual é a tua visão, então, sobre o ECA? Porque a minha impressão é que o ECA, ele protege, ou ele carrega no colo o menor infrator. Essa é a minha impressão. Qual é a visão que você tem do ECA? Eu vou tentar fazer um parâmetro entre o Estatuto da Criança e Adolescente e o Código Penal. Okay. Para aí a gente poder analisar que o Estatuto da Criança e Adolescente não gera impunidade. Pode apenas aparentar isso. É que o Estatuto da Criança e Adolescente, diferentemente da questão do Código Penal, o que ele busca é aplicar uma medida socioeducativa. Não é punição. Na realidade, é reeducá-lo para viver em sociedade. Punição você faz para o maior você pune, o menor você reeduca, né? Trazer a sua família mais próximo dele, trazer a escola próximo dele, reeducá-lo para que ele consiga viver em sociedade. Porque na realidade ele não consegue viver em sociedade, eu tenho que colocá-lo para viver em sociedade. Então o ECA, qual o objetivo do ECA? Não é punir no mesmo modo que o Código Penal. Então a gente tem o seguinte, para o ECA nós vamos colocar internados, que equivale à prisão, aquele adolescente infrator que praticar um crime com grave ameaça ou violência. Aquele que não pratica um crime com grave ameaça ou violência, a regra, a medida, não é a internação. A regra para ele é sempre medida em meio aberto. Salvo a exceção dele estar reiteradamente praticando. Então, se ele praticou 10 furtos, 15 furtos. Então aí você vai interná-lo. Então, o que a sociedade fica indignada? Se agora você for lá no bairro, por exemplo, do Guaiúba, e tem uma casa de veraneio, a polícia chega lá porque tem informação que está tendo um furto. Furto é subtrair coisa alheia móvel sem violência e grave ameaça. E ao entrar na casa, pega dentro daquela casa um menor e um maior de idade e leva os dois para a delegacia, a autoridade policial vai fazer o flagrante do maior, que vai ficar preso. Mas o menor, como não cometeu o ato com violência ou grave ameaça, ele vai ser colocado em liberdade e entregue a seus pais. Se os seus pais não estiverem, é o conselho tutelar. E aí gera aquela, nossa, mas o ECA não pune, o ECA não quer punir. Não, o fato dele não ter ficado apreendido não significa que ele não vai ter a medida. Ele vai ter um processo que vai começar e a sua medida protetiva e a sua medida, né, socioeducativa, dependendo qual é a situação, vai ser sempre meio aberto. Ou é prestação de serviço à comunidade ou é liberdade assistida. Ele vai ser acompanhado, ele vai ser assistido, mas sem ficar internado. Agora, se eu mudasse a situação e colocasse um crime com grave ameaça ou violência, não vou nem falar de homicídio, né? Vou falar de um roubo, que é o mais comum. Se eu pegar um roubo, já muda a situação, porque o roubo é subtrair para si também ou para outro em coisa alheia móvel, mas mediante grave ameaça ou violência. Eu saco de uma arma, ou eu dou uma paulada, né? Ou eu simulo estar armado. Se esse menor for pego junto com o maior, os dois são encaminhados para a delegacia e aí os dois ficam. O maior vai ser preso e o menor apreendido, que na adolescência a gente fala apreensão. E esse vai ser apreendido. Então ele vai ficar apreendido. E aí ele vai mais tarde, se no processo o juiz entender que é o caso, ser internado na Fundação Casa. Então você vai ter uma medida adequada. O que as pessoas falam é que, como o ECA diz que a medida socioeducativa vai até 3 anos, acaba achando que esse menor não tem punição nenhuma.
mas também não é a realidade. Porque se a gente parar para pensar, vamos pegar o seguinte, o roubo mais comum que tem no Guarujá, não vou nem falar um roubo à mão armada, mas o mais comum que tem na orla da praia. O mais comum que tem na orla da praia é a simulação de porte de arma. Ele põe a mão debaixo da camisa, simula que está armado, 2 ou 3, chega na vítima, passa o celular. Certo. Suponhamos que um seja maior, outro seja menor. E os dois vão ser presos. Um preso, o outro apreendido. Vai os dois para a delegacia. Faz 2 processos, um para o maior que vai para a vara criminal e um para o menor que vai para a vara da infância. Os dois estando apreendidos. Um preso e outro apreendido. O maior, como praticou um crime em concurso de agentes, são 2 pessoas, o adolescente e ele, se ele for condenado e ele for primário, bons antecedentes, ele vai pegar uma pena de 5 anos e 4 meses. Essa é a pena que ele pega. O maior, então, pode receber um regime fechado ou um regime semiaberto. Vamos supor que a gente pegou um juiz que vai dar o fechado, que nem sempre acontece, Certo. que é o mais grave. O menor, que praticou esse ato infracional, que é de roubo, suponhamos que ele pegue a medida mais grave, que é a internação. E aí ele pode ficar internado até 3 anos. Diferente do maior que pegou uma pena fixa, 5 anos e 4 meses. Só que é ilusão esses 5 anos e 4 meses. Porque na realidade o maior cumpre 1/6 da pena. Cumprido 1/6 da pena, ele tem a progressão de regime. E ele passa para um regime mais brando, que é o semiaberto, onde ele dormiria, né, numa colônia, por exemplo, em Mongaguá, e depois, durante o dia, trabalharia do lado de fora. E mais 1/6 ele vai para o aberto. O menor fica na nossa unidade, né, na unidade da Fundação Casa do Guarujá, num crime de roubo, de média de 10 meses a 1 ano. Depois ele vai para a liberdade assistida, que é medida em meio aberto. Quanto que é 1/6 de 5 anos e 4 meses? 10 meses. A punição é praticamente idêntica em termos de tempo. Porque ele vai ficar 10 meses lá, o maior, e depois ele vai para o semiaberto. E o menor vai ficar em média 10 meses, 1 ano na Fundação Casa e depois vai para a rua para a liberdade assistida, onde ele vai ter o seu acompanhamento. Praticamente a mesma. O que muda e que gera problema, que é onde a sociedade vê a questão da impunidade, é nos crimes que tem uma pena muito grande, como o latrocínio, né, que é quando você mata para roubar, que vai de 20 a 30, ou num homicídio qualificado que vai de 12 a 30. Aí sim fica um disparate muito grande entre o menor e o maior. Que são os crimes que a gente considera como crimes hediondos, porque aí o cumprimento da pena para o maior não é de 1/6, ou é de 2/5 ou 3/5, se for reincidente ou não reincidente. Aí sim tem uma diferença muito grande, né? E no furto, que todo mundo acaba falando, mas o menor ficou em liberdade, né? Aquele primeiro exemplo que eu dei, entrou na casa de veraneio, o menor ficou em liberdade e o maior ficou preso. O maior ficou preso, mas normalmente o juiz solta o furtador. Porque se for furto simples, ele tem direito à suspensão do processo. E ele nem vai ser processado. E se for furto qualificado, como a pena não é grande e ele pegaria regime aberto, o juiz solta. Então não tem essa diferença tão grande como fala. Dificilmente o furtador, se não for, estou falando de primário, né? Sim. Se for primário, vai ficar preso mais que 1 mês. E o menor é colocado já imediatamente em liberdade, para que seja reestruturado através de uma prestação de serviço ou liberdade assistida. Então não tem essa diferença tão grande como se tenta passar entre o menor e o maior. O que tem de diferença, que eu acho que é grande, é quando é criança. Porque o estatuto, ele diferencia adolescente de criança. Criança vai até 12, menos de 12. Quando você fez 12, você passa a ser adolescente. Quando você passa a ser adolescente, pode ser aplicada essas medidas socioeducativas. Entre elas, a internação na Fundação Casa. Quando você é menor de 12, não pode. Só pode ser aplicada medida protetiva. Medida protetiva é entrega aos pais, acompanhamento psicológico, psiquiátrico, né? Acompanhamentos porque é drogadito, inclusão na escola, apoio à família. Resumindo, seriam essas medidas.